Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e vamos para a nossa revisão. Muito bem, chegou o momento da nossa revisão, então vamos revisar o que já foi abordado durante essa unidade. Então acompanhe comigo na tela. Gráfico de barras ou de coluna, Ele vai ser de barras quando estiver na horizontal e de colunas quando as colunas estiverem na vertical. A ideia é a mesma, Para cada variável nós vamos ter uma coluna ou uma barra. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o gráfico ele é de barra, pode ser chamado gráfico de barras. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos observar é o título. O título diz o seguinte: venda de carros em 2017 por marcas, E aqui são as nossas variáveis, que são as marcas de carro. Volkswagen, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Ford, Fiat, Chevrolet. Certo? Aqui no eixo horizontal, nós vamos ter as quantidades, Lembrando que essa unidade aqui é 100, 200, 300, 400, 500, mas elas estão em milhares, tudo bem? Então, só de observar o gráfico, nós conseguimos observar a frequência, o número de vendas de cada marca. Por exemplo, a marca que mais vendeu aqui foi a Chevrolet, correto? A que teve o menor número de carros vendidos foi a Honda, certo? E aqui, por exemplo, a Volkswagen vendeu 272 mil unidades. A Toyota, ela vendeu 190 mil unidades, correto? Então, para cada variável, eu vou ter uma barra. Tudo certo? Então, por isso que esse gráfico é chamado de gráfico de barras. E se esses valores estivessem na vertical, se essas colunas se essas barras estivessem na vertical, ele seria chamado de gráfico de colunas. E aí, nós temos duas perguntas. Analisando o gráfico, qual a marca de carro foi mais vendida? Então, eu vou olhar o meu gráfico e observar qual a marca de carro foi mais vendida, Qual que tem a maior barra? Nesse caso, o que vai ter a maior barra aqui, é a Chevrolet. Então, a resposta da letra A seria Chevrolet. No item B, qual marca de carro foi menos vendida? Então, novamente, eu retorno aqui e observo que o número de carros, a marca de carro que teve o menor número de vendas foi a Honda, certo? Enquanto a Chevrolet vendeu 394 mil carros, unidades, a Honda vendeu apenas 131 mil. Tudo bem? Então, essa aqui seriam as nossas respostas. Chevrolet na primeira e na segunda, Honda. Certo? Então, vamos agora falar sobre o gráfico de linhas, Novamente, nós temos aqui um gráfico que fala, o nosso título, temperatura média nos 12 primeiros dias de junho de 2018. Nesse caso, as nossas unidades aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos os dias, tudo bem? E aí, o que é que nós podemos observar? Que no primeiro dia, a temperatura média foi de 12 graus Celsius. Tudo certo? No segundo dia, foi de 8 graus Celsius. No terceiro dia, essa unidade ficou aqui, entre 4 e 6 graus. Uma coisa que é importante, dependendo do momento, dependendo da forma de apresentação do gráfico, eu tenho que observar as escalas. Aqui, na horizontal,
as unidades vão em um, ó. É o 1, é o 2, é o 3. E na vertical, as unidades vão entre 2 e 2, né? 2 graus de temperaturas, ó. 0, 2 graus, 4 graus, 6 e assim sucessivamente. Tudo certo? Então é importante eu ter esse cuidado na hora de observar o gráfico de linha, porque nessa situação, ó, o 3, a temperatura está entre 6 e 4. Então, aqui nós podemos dizer, né, trabalhando apenas com valores inteiros, nós poderíamos dizer que a temperatura lá no dia 3 foi 5 graus. Tudo bem? Né? Trabalhando apenas com valores inteiros. E aí nós continuamos aqui, ó, com 4, com 5, com 6. Esse gráfico é conhecido como gráfico de linha porque ele vai montando, né, uma linha em cada ponto. Ó. Ele vai montando essa linha em cada ponto do gráfico. Tudo bem? Por isso que ele é conhecido como gráfico de linha. Por exemplo, se eu tivesse que apresentar esse gráfico, né, se fosse interessante apresentar esse gráfico em gráfico de colunas, em cada uma desses pontos aqui eu teria uma coluna. Ia ficar algo mais ou menos assim, ó. Aqui no primeiro uma coluna, né, foi muito alto, né? No primeiro uma coluna, aqui no 12, aqui no 2, e assim eu teria várias colunas. Mas aí é um gráfico de linha, então os valores eles vão montar aqui uma linhazinha, né, durante esses 12 dias. Tudo certo? E aí a pergunta é, qual dia teve a temperatura mais alta? Então, observando o nosso gráfico, né, eu vou ver qual ponto é mais alto, qual ponto da linha é o mais alto. Nesse caso, foi no dia 1º, ó, que a temperatura foi de 12 graus. Então, qual dia teve a temperatura mais alta? Lá no dia 1º, né, de junho de 2018. Tudo bem? Qual dia teve a temperatura mais baixa, né? Lembrando que aqui, esse gráfico ele está relacionando a média das temperaturas. Então, o dia que a temperatura foi mais baixa, aqui, ó, se eu observar, é esse dia aqui, 3. Ah, professor, mas esse outro aqui também está bem pertinho do 6 ali. Será que também foi 6? Não, mas aqui o mais baixo é esse. Então, o valor mais baixo aconteceu no dia 3 de junho de 2018. Tudo bem? Então, esse é o nosso gráfico de linha, né? Esse é o nosso gráfico de linha. Nós temos agora um gráfico de setores, né? Esse tipo de gráfico é muito apresentado. E, geralmente, o gráfico de setores ele vai trabalhar com os valores, né? A frequência em porcentagem. Por quê? É fácil a visualização e também é fácil o entendimento. A gente consegue comparar, né, de forma mais simples. Por quê? Se eu observar esse gráfico aqui, ó, essa volta completa, né, esse disco completo, ele vai equivaler ao meu 100%. Então, o meu 100%, ele vai ser vai equivaler ao disco cheio, certo? E cada setor desse, ele corresponde a um percentual. Por exemplo, o setor em azul, né? Ele corresponde a 20% do total. Ou seja, eu sei que eu vou pegar o total e vou dividir em 5 partes iguais, eu vou ter aqui 20%. Tudo bem? Por exemplo, o setor em amarelo, né? Que corresponde às exportações anuais de automóveis, certo? Então, a exportação de itens de automóveis ficou em torno de 30%, correto? Por exemplo, o livros e papéis, né? É em torno de 16%, ó. Ele está bem aqui. Então, de todas as exportações anual, nós tivemos 16% de livros e papel. Quando eu penso em alimentos,
né, que aqui, segundo a nossa legenda, está na cor verde, equivale a 26% de todas as exportações. E os outros, né, outros tipos de exportações, ele equivale a 8% de todas as exportações. Tudo bem? Então, vamos à nossa pergunta. Qual o item mais exportado? Então, qual que tem a maior frequência? Qual é o que tem o maior setor? Nesse caso, o que tem o maior setor é esse aqui que está em amarelo, que eu estou riscando em verde. Ó. Esse tem o maior setor, que ele equivale a 30%, que, segundo a legenda, são os itens automotivos. Então, nesse ano aqui, os itens automotivos foi, né, o item que teve a maior exportação. No item B, se a receita total apurada por essas exportações anual foi de 90 milhões de reais, o item brinquedo foi responsável por quanto? Ó, agora, o nosso 100% é 90 milhões, tudo bem? Se eu observar o gráfico, o item brinquedos, ele tem aqui 20% desse total. O item brinquedo tem 20% desse total. E aí, o que é que eu sei? Se eu pegar 90 milhões e multiplicar pelo total de exportação de brinquedos, que foi 20%, né? Eu vou ter o total que foi arrecadado com os brinquedos. Então, eu posso aqui simplificar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. E aí, nós vamos ter 20 vezes 900 mil, que dá 18 milhões, né? Então, foram 18 milhões de reais arrecadados somente com as exportações de brinquedos. Então, do total de 90%, essa fatia aqui, ó, equivale a... De 90% não, de 90 milhões, essa fatia aqui equivale a 18 milhões de reais. Tudo bem? Vamos falar também dos infográficos, dos histogramas, né? Os histogramas são gráficos bastante usados na estatística para entender melhor os dados que estamos analisando. No histograma, as informações são representadas por colunas verticais, todas juntinhas, sem espaços entre elas. Representa a distribuição de frequência de uma variável contínua em intervalos, né? Nós temos aqui o nosso gráfico, a altura dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Aqui nós temos a frequência, ou seja, a quantidade de alunos que pertence a cada intervalo. E aqui são os intervalos, ó, de 1 a 1,4, de 1,4 a 1,5. Como a gente está falando em alturas, então deve ser 1,30 m a 1,40 m, 1,40 m a 1,50 m, de 1,50 a 1,60 m, e assim até 1,90 m. Tudo bem? O importante é a gente observar que no histograma as colunas vão estar juntas, e aí o que acontece quando as colunas estão juntas, né? A frequência ela não vai ser de um valor, mas sim da quantidade de elementos que tem nesse intervalo. Por exemplo, aqui, ó, entre 1,30 e 1,40. Significa que tem 3 pessoas, mas essas pessoas podem ter, por exemplo, 1,34, 1,35 e 1,36, por exemplo. Certo? Eu poderia ter uma pessoa, por exemplo, com até 1,39. Só não pode ter quem? Pessoas com 1,40. Porque as pessoas com 1,40 já fazem parte da segunda coluna. Então, aqui na segunda coluna nós tivemos 4, na terceira 5, na outra nós tivemos 7 e assim sucessivamente. Então, esse é o histograma, tá bom? Eles são gráficos de coluna, mas essas colunas estão juntas porque elas representam intervalos,
Tudo bem? Vamos falar agora sobre o teorema da proporcionalidade, né? O que diz o teorema da proporcionalidade? Se eu tenho um triângulo e esse triângulo, né, é cortado por uma reta, né, significa que eu vou ter dois triângulos semelhantes, né? Então, se eu tenho um triângulo e esse triângulo é cortado, né, por uma reta que corta dois lados, eu vou ter um triângulo semelhante. E para isso nós temos um exemplo aqui para resolver, que diz o seguinte: um prédio projeta uma sombra de 40 metros, ao mesmo tempo que um poste de 2 metros projeta uma sombra de 5 metros. Então, a altura do prédio é de... E aqui nós temos as alternativas, letra A, letra B, letra C e letra D. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui um prédio, certo? E esse prédio, ele vai projetar uma sombra total de 40 metros. Beleza? E aí, ele disse que eu tenho um poste, aqui, né? Tem um poste. E esse poste vai projetar uma sombra de 5 metros. Tudo bem? Então, a sombra aqui, vamos supor que ela seja até aqui. Essa sombra aqui vai ter 5 metros. Então, o total é 40 e a sombra é 5 metros. Lembrando que a altura do poste é 2 metros. E ele quer saber a altura do prédio. Então, se eu ligar a ponta das sombras com a altura do prédio, né, eu vou ter aqui um triângulo. Tudo bem? Então, vou ter aqui um triângulo. Deixa eu só deixar o nosso poste da altura aqui. Tudo certo? E se esses triângulos são proporcionais, né, o que eu sei, né, se eles são semelhantes? A altura vai estar para o tamanho da sombra, assim como a altura do poste vai estar para o tamanho da sua sombra. Beleza? Eu posso fazer essa proporção. E se eu tenho essa proporção, vale o teorema fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós temos que 5x é igual a 2 vezes 40. Tudo bem? Então, só que eu não quero 2 vezes 40 é igual a 80, só que eu não quero 5 vezes, eu quero apenas 1, então eu vou dividir. E 80 dividido por 5, nós podemos fazer a continha aqui, ó. 80 dividido por 5, 8 por 5 dá 1, que dá 5. 8 menos 5, 3. Baixo 0. 3 dividido por 5, 6. Ou seja, a altura do prédio é 16 metros. Então, a nossa letra D. Correto? Ainda falando sobre os triângulos, vamos falar do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras, né? Lembrando que o Teorema de Pitágoras, ele é aplicado no triângulo retângulo. Então, eu vou ter um lado, dois lados que formam 90 graus, que eles são chamados de catetos, e o lado que fica oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E o que ele diz, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, o quadrado da hipotenusa, deixa eu só melhorar esse 2 aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? E essa aplicação, ela pode ser muito útil quando eu quero descobrir a altura de um triângulo equilátero. Primeiro, quando que um triângulo é equilátero? Quando ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, aqui vai medir L, aqui vai medir L e aqui vai medir L. Tudo bem? Se eu quero encontrar essa altura,
por exemplo, eu vou traçar aqui desse vértice para cá, qual é a principal característica? Apesar que o meu desenho não está muito bem. Ele vai dividir o triângulo equilátero em pedaços iguais aqui, ó, esse lado em pedaços do mesmo tamanho. Tudo bem? Então, nesse caso, é L dividido por 2. E aí, para calcular essa altura aqui, ó, essa altura H, o que é que eu posso fazer? Essa altura, ela forma com um lado um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo equilátero, ou um triângulo retângulo. Então, só que essa altura é cateto e aqui é cateto. Então, altura ao quadrado mais L ao quadrado, né, sobre 2 ao quadrado, que é o cateto, é igual a L ao quadrado. Tudo bem? Então, H ao quadrado vai ser igual, essa potência eu posso distribuir, vai ficar L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. É igual a L ao quadrado. Passando esse valor para o outro lado, como eu quero encontrar o valor da altura, vai ser L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Correto? Então, agora só me resta fazer essa soma. Fazendo essa soma, eu vou encontrar que H é igual a 3L ao quadrado sobre 4. E passando a raiz, nós vamos encontrar raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4, que nós vamos chegar exatamente nessa fórmula, né? Simplificando aqui os radicais. Tudo bem? E agora, vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui em alguns exemplos. Calcule a medida x em cada um dos triângulos retângulos a seguir. Então, toda vez que eu tenho dois lados de um triângulo retângulo e eu quero encontrar o terceiro, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o que aqui diz o teorema de Pitágoras? Seguinte, na letra A, né? Como a hipotenusa é o x, então x ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Tudo bem? Então, x ao quadrado vai ser igual a 21 vezes 21, que é igual a 441, mais 28 vezes 28, né? Lembrando que a potência é o número vezes ele mesmo. Então, que nós vamos somar isso aí, nós vamos obter x ao quadrado é igual a 1.225, certo? Então, como eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero apenas o valor de x, eu vou tirar essa raiz. Raiz quadrada de 1.225 é igual a 35, se eu não me engano. Raiz quadrada, então x vai ser igual a 35. Tudo bem? Já na letra B, nós temos aqui, ó, um cateto. Eu quero descobrir o valor de um cateto. Então, como eu quero descobrir o valor de x, vai ficar como? A hipotenusa é 25, então vai ficar 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 24. E aí nós vamos ter 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que é igual a 625, é igual a 24 ao quadrado, né? 24 vezes 24. Então, x ao quadrado mais 24 vezes 24, 576. Eu passo esse 576 para o outro lado, subtraindo. Correto? Então, igual a x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 49. Então, x ao quadrado é igual a 49. Passo como raiz. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, o valor de x é igual a 7. Tudo bem? E aqui, ó, vai ficar 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Nós vamos ter raiz de 10 ao quadrado, na letra C. X ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado.
Tudo bem? Esse índice corta com o radical, com o expoente. Então, x ao quadrado vai ser igual a 10 mais 10. Então, x ao quadrado é igual a 20. Só que eu não quero o valor de x ao quadrado. Então, o valor de x aqui, nesse caso, vai ser raiz quadrada de 20. E, por fim, o último ali, eu quero encontrar um cateto cuja hipotenusa é 29. Então, na nossa letra D, vai ficar raiz de 29 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 25. Então, esse corta com esse, vai ficar 29. 5 ao quadrado é 25, mais x ao quadrado. Então, 29 menos 25 é 4. X vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, esse é o nosso teorema de Pitágoras, tudo bem? Então, essa foi a nossa revisão. Espero que ela tenha sido muito esclarecedora para vocês e até o nosso próximo encontro.